Só lembrando, né, o pastor, o senhor é garoto propaganda da FitRef. Ah, irmãos, é bom, né? É bom. Então, o que é bom a gente tem que compartilhar. A gente tem que chegar e trazer. E é assim. Irmãos, dando sequência, né, à exposição sequencial do texto de Éfesos, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, a partir do versículo 8. E como eu fiz esse comentário com as crianças, junto com a igreja, nós precisamos de luz para iluminar a nossa vida e nós devemos ser também luz. É o chamado do Senhor para as nossas vidas. Sermos luz. E aqui Paulo, né, com relação à vida do crente, na vida de um cristão, ele traz esse ponto ao qual nós devemos ser luz. Devemos resplandecer a luz do Evangelho, a luz de Cristo em nossas vidas. Antes nós andávamos em trevas. Irmãos, nós machucávamos, né? Eu dei o exemplo, né? Nós machucávamos ao outro, nem percebíamos, era normal. Mas agora é diferente. Agora tem que ser diferente. Efésios 5, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Andai, porém, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, diante do Senhor, diante da Tua palavra, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. E o Espírito Santo ilumina a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição, meu Deus, como uma ferramenta simples, porém de bom uso nas Tuas mãos, Pai. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Amém, irmãos? É como eu estava falando, dei aquela ilustração. Nós precisamos de luz para caminharmos. Todos nós, em meio a uma escuridão, né, a gente precisa da luz. Eu lembro que um tempo atrás, a lâmpada do meu carro, e eu viajo com ele e venho à noite, por exemplo, sempre à noite, todo sábado, estou voltando de Nagano. Imagina agora, um tempo agora como esse de neve, as estradas já estão com neve já. E o carro estava caolho, né, um farol, um lado ligado, outro não. Então precisava trocar a lâmpada. Mas o que gerava isso? Irmãos, gerava, né, vamos dizer assim, um possível, né, era um ponto para um acidente. Por quê? Não se enxergava muito bem. Ou, né, a gente achava que estava enxergando bem. Mas quando colocou a outra lâmpada, e aí na estrada à noite, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu estava dirigindo desse jeito? Como é que eu estava dirigindo dessa maneira? Porque não iluminava toda a estrada, não iluminava tudo. Para tudo a gente precisa, né? Em meio a uma escuridão, nós precisamos de luz. A luz, né, como o exemplo que eu dei, entrando no quarto e tudo escuro, de repente deita e de repente eu sou meio desengonçado, aí deito de qualquer maneira, vou lá e machuco a minha esposa. Ou, muitas vezes, como já aconteceu, né, eu levanto, ainda está um pouco escuro, e aí existe aquela coisinha que, infelizmente, deveriam cortar da cama, que era o pé da cama, para a gente não bater o dedinho.
Mas por quê? Eu levanto e já vou assim, ó. Vou tipo assim, tipo um cego mesmo. Porque já bati 2 vezes o dedinho nessa escuridão toda. Mas se tivesse luz, pastor, bateria. Porque o dedinho do pé só serve para isso. Não, mas evitaria. Não evita muita coisa. É horrível ser cego. O pior, irmãos, na verdade, é horrível um dia enxergar e, de repente, por algum motivo, ficar cego. Né? Eu já fiquei cego por um motivo. Fiquei cego por uma noite. Como? Eu me meti a soldar. Eu lembro na minha adolescência, fui soldar um portão e não usei máscara, né? Só ficava assim, ó. Queimou minhas vistas. Chegou a noite, estava pipocando, eu não conseguia dormir. E aí eu fui parar no pronto-socorro, né? Não conseguia dormir, não conseguia, sabe? Era como se tivesse um monte de areia dentro do olho. E a ação do médico qual foi? Colocar uma pomada e vendar meus olhos. Tudo bem, até aí, né? Estava cegueta lá e me levaram para casa. E de noite, quando aquela sensação de acordar, e você acorda, está tudo fechado, você quer enxergar, você não enxerga porque está tampado. Me deu um desespero. Mas isso, né, me deu um desespero por quê? Porque eu enxergava e a partir daquele momento eu não estava enxergando. E eu sei que é bom enxergar. Eu sei que é maravilhoso enxergar, ter a luz na nossa vida. E aí eu estou trazendo para o espiritual, estou trazendo para a mensagem. Jesus nos tirou das trevas. A gente enxerga. Irmãos, quando vem a palavra, quando vem a exortação do Senhor, para que a gente venha despertar de um sono que de repente nós estamos, irmãos. Isso deve trazer em nós o que eu senti. Eu quero enxergar. Porque é bom enxergar. Eu não quero estar em trevas. Porque é maravilhoso saber as coisas. É maravilhoso saber por onde está andando. E aqui Paulo está falando, pois outrora, antes, todos nós estávamos em trevas, né? Versículo 8, pois outrora eres trevas. E na verdade aqui ele estava falando, não que estavam, éramos trevas. Éramos trevas. Agora, em Cristo, sois luz no Senhor. Porque é o Senhor que transmite, é o Senhor que gera, é o Senhor que nos dá essa luz. Sois luz no Senhor. E aqui fala, andai como filhos da luz. O culto passado, né, o tema foi imitadores de Deus. E devemos buscar, Paulo está tratando em Efésios, devemos o quê? Imitar a Deus. Imitar a Deus como filhos amados. Essa é a palavra que ele usa. Um filho busca imitar o pai. E aqui há uma qualidade, há um atributo ou atributos de Deus e tem com relação, né, não que a luz é um atributo de Deus, mas existem atributos que são apontados aqui e isso é consequência da luz do Senhor. Né? É o que nós devemos imitar como filhos e filhos da luz. Filhos que amam ao Pai. Filhos que vão se assemelhar e buscar se assemelhar ao Pai. Amém, irmãos? Versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Deus, né, nos tirou das trevas e nos trouxe à luz. Ou nós éramos trevas e agora, né, nós somos o quê? Que a palavra de Deus está falando? Luz. Paulo nos lembra da nossa antiga condição. A antiga condição nossa. Irmãos, a pessoa em trevas, ela não sabe o que está fazendo. Ela em trevas, ela não tem consciência, né, do que está falando. Isso eu estou falando o quê? Com relação a alguém que não foi alcançado pela graça de Deus. Fazer ou pecar são coisas normais. Assim, faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas por que faz parte da vida? Porque não tem luz. Porque é somente escuridão.
É como, por exemplo, né, todo mundo está seguindo uma fila, todo mundo está seguindo uma direção. E vamos colocar essa direção, uma direção mundana. Então todo mundo como se colocasse uma fila indiana, um atrás do outro, colocasse a mão no ombro do outro, e o primeiro vai levando, e todo mundo vai seguindo atrás. Mas essa não é a nossa condição agora. O mundo está indo por uma direção. Nós somos diferentes, ou temos que ser diferentes. Temos que seguir uma outra direção, uma direção contrária ao do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo é trevas. Mas nós não somos mais pertencentes a isso. Nós não somos mais trevas. Nós somos, a palavra de Deus está afirmando, aqueles que foram alcançados pela graça, aqui nós somos luz e luz no Senhor. Luz no Senhor. Né? Então Paulo nos lembra a nossa antiga condição, onde vivíamos nas trevas do pecado, né, e da ignorância, porque não sabíamos até que a graça nos alcançou, né, nos foi iluminado e assim sabemos a condição, né, ao qual nós não devemos, né, infringir os mandamentos do Senhor. E o Senhor Jesus, ele falou, aquele que me ama, qual é a prova do nosso amor por Deus? Qual é a prova do nosso amor por Jesus Cristo? Jesus foi claro, aquele que me ama é aquele que guarda e pratica os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus que estão em nosso coração. Os mandamentos de Deus que estão escritos. Essa lei moral maravilhosa e bela, ao qual os filhos da luz, nós, em Jesus, no Senhor, nós devemos amar, devemos praticar para a glória dEle. Né? Mas agora, transformados por Cristo, e a nossa nova semelhança, né, é como filhos, e filhos da luz. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mas eu quero, antes do versículo 9, né, mostrar aqui a luz do Senhor. O que seria a luz do Senhor no versículo 8? A luz não vem, né, vem de nós, que é o que nós devemos entender. Não é que nós geramos isso. Tudo que é bom, todo dom, vem do Pai da luz. Não é gerada em nós. Não somos nós que geramos, mas nós refletimos. Refletimos. A palavra diz que o que sai da boca é aquilo que está no coração. Nós nos abastecemos com Deus, com a sua palavra, com as suas virtudes, e isso reflete. Essa luz do Senhor é refletida, é transmitida, deve ser transmitida através da nossa vida. Não que nós a geramos, mas, como está escrito, sois luz no Senhor. Enquanto, e aí vem, a advertência é, eu tenho que permanecer no Senhor, andar no Senhor, e vou refletir a luz do Senhor. Serei luz. Irmãos, a partir do momento, porque por algum motivo, um crente, né, isso pode acontecer, ele sai do Senhor, ele não vai refletir essa luz, irmãos. Ele não vai refletir essa luz. Paulo encerra falando a respeito disso. Mas essa luz vai gerar fruto, né? E esse fruto que é gerado, e bem sabemos que um fruto não é para o próprio produtor, a árvore que produz o fruto, ela não vai comer do fruto, não é verdade? Você já viu uma árvore comendo, uma macieira comendo maçã? Não. Você, né, em casa, né, lá minha esposa plantou lá as hortas lá, as próprias hortas, né, o pé de repolho vai comer o próprio repolho? Não. Ele vai produzir para servir. Ele vai produzir para que alguém vá lá e coma daquilo.
Então o fruto, ele é gerado para servir. O fruto é gerado, não acaba na própria pessoa, mas é para o outro, sempre é para o outro. E sermos luz no Senhor, nós temos o dever de gerar. Um fruto se gera, um fruto se produz. Nós temos que gerar esse fruto, esses atributos, né? E aí nós tocamos nos atributos de Deus ao qual nos foi comunicado. Porque existem atributos incomunicáveis de Deus, ao qual Ele não comunicou ou não deu a nenhum outro ser. Onisciência, onipotência, onipresença. Por exemplo, um demônio não pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Uma vez eu ouvi um testemunho falando que o demônio estava naquele lugar e estava em outro lugar. O demônio não é onipresente. O demônio, ele não é onisciente. Ele não sabe o que nós estamos pensando. O único que é onisciente é Deus. Estou falando de um atributo incomunicável. Nenhum ser tem esses atributos. Portanto, outros atributos de Deus que são comunicáveis, são qualidades, Ele comunicou aos seus filhos. Ele nos comunicou. Ele deu aos seus. E aqui, né, nós devemos gerar, produzir, fazer com que esses atributos, que esses frutos cresçam na nossa vida. E assim, né, Paulo descreve essas virtudes como características daqueles que vivem da luz. E quais são essas características? Primeira característica, bondade. Bondade, justiça e depois, por fim, verdade. Bondade, justiça e verdade são frutos da luz. Frutos que eu e você temos o dever de gerar, de produzir. Para benefício próprio? Não, para benefício do outro. Tudo aponta ao outro. Tudo é em benefício ao outro. Porque é melhor dar do que receber. Tudo para a glória de Deus. E essas 3 qualidades são fundamentais para a vida cristã. Nós estamos tratando, Paulo está falando, ele pega agora como nós crentes devemos viver. E agora ele mostra para nós que nós somos luz. Você é luz e tem que gerar frutos da luz. Bondade, justiça e verdade. São ordens, irmãos. Não é, talvez, se você quiser. Não, lembre-se, a palavra de Deus nos ordena. Deus é o nosso Senhor. Só existem 2 senhores. 2 senhores. Jesus falou, né, a respeito do Senhor Deus e também de Mamon. Mas, né, eu errei na minha colocação, mas escravo. Hoje, nós somos escravos de Deus, em Romanos. Ou alguém é escravo do pecado, ou alguém é escravo de Deus. Tempo e vida integral ao Senhor. Nós vimos lá em Romanos isso aí. Está bem explícito. O homem não é livre, totalmente livre, não. Ele serve a Deus. Serve a um Senhor, e esse Senhor, Ele é bom. Não somente bom, Ele é muito bom. E glórias a Deus. E nós temos que refletir, produzir esses frutos da luz. E o primeiro fruto é a bondade. A bondade se refere a ser generoso. A ser generoso, ser compassível, fazer o bem. Isso é ser bom. E o bem para com quem? Para com o outro, com os outros. Justiça, né? Viver de maneira justa. Sim, nós somos justos porque Jesus nos representa, mas nós temos um parâmetro de direção, que é a Bíblia Sagrada, ao qual nós devemos o quê? Alinharmos a nossa vida, termos uma vida justa, né, conforme a palavra de Deus. Sola a Escritura, é ela que nos dirige. Então nós devemos viver de maneira que
envolve o agir de acordo com os padrões de Deus. E quais são os padrões de Deus, pastor? Os padrões de Deus estão na palavra do Senhor. É aonde nós devemos buscar. O mundo existem vários padrões, mas o padrão que eu e você, o padrão que os filhos da luz, eles devem produzir em termos de justiça, estão na palavra de Deus. É a Ele que nós devemos observar, né? E outra coisa, a verdade. Bondade, justiça e verdade são frutos da luz. A verdade tem que sempre estar na nossa vida. A verdade é a base de todas, deve ser e tem que ser a base de todas as nossas ações, palavras e decisões. A verdade. Porque o contrário da verdade é a... E quem é o pai da mentira? É o diabo. Filho das trevas. E vivem em meio à escuridão. Estou lendo Gálatas aqui. Eu quero ler o versículo 8 novamente. Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Bondade, justiça, verdade devem ser produzidas por todos nós, pelos filhos da luz, para a glória de Deus. Versículo 10. E aprendei a discernir o que é agradável, né, ao Senhor. Vou ler na versão Ara. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Eu contei a respeito do caso lá que eu entrei no quarto, estava tudo escuro e eu acabei machucando a minha esposa. Se eu ligasse a luz, eu ia saber aonde deitar sem machucá-la. Eu ia discernir aonde eu deitaria. Eu reconheceria aonde eu deitaria. Né? E aqui fala, discernir o que agrada ao Senhor. A vida na luz também envolve a busca ativa por aquilo que agrada a Deus. A vida na luz envolve, mostra, nos indica aquilo, como a maneira ao qual nós devemos viver, que agrada o nosso Senhor. Agrada a Deus. Melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. Lembre-se disso. Melhor é agradar a Deus do que agradar a si mesmo. Lembre-se disso. Sim, ser crente, irmãos, exige de nós um radicalismo. Não é? Exige, gente. O Senhor, Ele se esvaziou de si. Ele foi obediente e obediente até morte e morte de cruz. Radicalismo. Sim. Ser um cristão é negar a si próprio. O Senhor mesmo falou, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo. Nós somos discípulos e temos que ser discípulos do Senhor. E Ele fala o quê? Primeiramente, negue-se. Negue-se a si mesmo. Negue-se. Tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que negar. Tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que chegar e ser confrontado e deixar. Fazem parte de uma vida de trevas. Muita coisa. Faz parte. Exige-se isso. E para a gente enxergar aquilo ao qual desagrada a Deus, nós precisamos andar na luz, nós precisamos ser luz para discernir. É como se acendesse em meio a um breu, de repente acendesse uma luz e nós identificássemos, isso aqui não agrada o Senhor.
Lembra do que eu falei? Né? Que era um domingo, fazer um orçamento e tal. Aí eu falei, não, é 5 minutinhos, é rapidinho. Aí eu vi, né? Alguém acendendo a luz. Tchum! Mas é o dia do Senhor. É mesmo. Eu não fui. Porque alguém lembrou, acendeu a luz. É o dia do Senhor. Opa! Isso vai desagradar o Senhor. Porque se de repente eu agir nisso, primeiramente, eu não estou confiando nele. Não é? Eu não estou confiando nele. Porque eu preciso. Não. Você precisa de Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa acreditar na Bíblia, nas promessas, em tudo que está escrito. Mas para isso, para a gente discernir, irmãos, só há um caminho. É luz. Luz. Não adianta. Isso aqui, essa parte da minha vida, tudo bem, mas essa parte aqui não existe isso. Ou nós somos escravos de um, ou somos escravos do outro. Não, a gente não pode dividir o nosso coração com 2 senhores. Para discernir, luz, palavra de Deus. Nós não somos mais trevas. Somos luz. Avalie as suas ações à luz dos seus frutos. Você está refletindo a bondade, a justiça, a verdade? É uma pergunta a ser respondida. Como você pode tomar decisões mais alinhadas à vontade de Deus e agradá-lo em seu cotidiano? Em nosso cotidiano, como nós podemos, o que nós estamos fazendo para alinharmos a vontade de Deus à nossa vida? A gente tem que lembrar que a vontade dele, ela é boa, é perfeita e agradável. Mas muitas vezes não é boa porque a nossa natureza pecaminosa não acha, não é agradável porque não é aquilo que a nossa natureza pecaminosa quer. Mas eu sei o que é melhor. Não, ele sabe. Gente, meus queridos irmãos, ele nos comprou. Nós pertencemos a ele. Integralmente. A vida cristã não se passa aqui, fechou, saiu da igreja, aí é mais ou menos. Não existe isso. Não existe. O culto ao Senhor, ele não termina, não sabe, ao meio-dia, ou dependendo do horário, na bênção apostólica, não termina aí. O que termina é o culto solene, a nossa congregação diante do Senhor publicamente. Mas ela dá continuidade, não somente no domingo, mas amanhã na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Como, pastor? Sendo luz. Lembrai-vos, é uma ordem de Cristo, que a gente deve ser luz e sal. Não é por favor, negai, será que você pode? Não. Lembre-se, o Senhor, ele não pede, ele manda, ele ordena. Um chefe vai falar para você assim, meu querido, se der, por favorzinho, mas faça isso. É assim? Não, está lá, faça. E se de repente não fizer, é o quê? É o quê? Cobrir. Não é? Não é verdade? Agora, diante do Criador, diante do Pai, como têm sido as nossas atitudes? Nós temos discernido, Nós temos, nos alinhado à vontade dEle? Lembre-se disso. Pondere, pense, medite nisso, no seu cotidiano.
O seu culto ao Senhor, ele termina, né, ao domingo, ao meio-dia. Ou ele dá continuidade na sua casa. Ele dá continuidade, sabe, no amanhã. Ele tem que estar sendo contínuo. A luz tem que estar resplandecendo. Resplandecendo em casa, resplandecendo no trabalho, resplandecendo aonde nós estivermos. Vigiarmos. Versículo 11 diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. E agora, né? Paulo nos mostrou, nos direciona, né, o nosso comportamento, luz, que Deus nos tirou das trevas. E agora ele está falando que a gente não pode ser o quê? Cúmplice das obras das trevas. Não participar das obras das trevas. Paulo nos adverte a não ter participação nas obras infrutíferas das trevas. Isso se refere ao pecado e às ações que estão em desacordo à vontade de Deus. Você conhece a pessoa, você convive com a pessoa, você está com a pessoa, essa pessoa está, né, praticando, vivendo de forma, né, nas trevas, obras infrutíferas das trevas, e você chega e fala, e pensa, ou fala, né? Você nem fala, na verdade, né? O que eu quero dizer, pensa. A salvação, ela é individual. Então, ó, ema. Cada um com seus problemas. Não. Você está sendo cúmplice. Você não adverte. Você permanece. Você se mantém. Você chega no lugar. E esse lugar, essa roda, essas pessoas ali, né, supostamente conhecidos, vou colocar como conhecidos, estão falando mal dos outros, estão, sei lá, depreciando pessoas, fofocando, ou até mesmo falando coisas imorais. Mas eu não participo, eu estou ali calado. E estou no pensamento repreendendo tudo, pastor. Você está participando. Você está sendo cúmplice daquilo. O crime ao qual estão cometendo, você está participando dele passivamente. Passivamente. Você imagina só alguém que sabe que aquela pessoa está cometendo um crime. E você está vendo, você está participando. Você não fez, mas você viu, você sabe. Você sabe. Se isso for a júri, você é um quê? Um criminoso? Passivo. Você é cúmplice daquilo. Você sabe que alguém está cometendo algo contra outra pessoa. E você se cala. Você está sendo cúmplice disso. Cúmplice disso. Olha só, irmãos, olha só a gravidade das coisas. Aí eu toco no ponto de a nossa omissão diante do pecado. E o pecado na vida dos outros nos torna o quê? Pecadores. Tanto quanto ele. Tanto quanto a outra pessoa. Pecadores. Por sermos o quê? Omissos. Porque de repente, não, isso não é problema meu, isso é problema dele. É problema dela. É ele ou ela que está fazendo. Não. Você está sendo omisso, você está sendo cúmplice. A pessoa está sendo cúmplice disso. A pessoa não está sendo um filho da luz, mas sim está sendo um filho, infelizmente, está contínuo nas trevas. Versículo 11, né? É isso que ele está falando. Versículo 11 diz que não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, repreenda-as.
Irmão, não estou falando, alguém me falou de fulano, Beltrano, papai, tem que resolver isso. Não, não, não. Você está vendo, você sabe, você viu, você condene-a. Sim. Mas é um amigo, é uma amiga. Como vai ser o nosso relacionamento? Depende dessa pessoa. Você não depende dessa pessoa, você depende de Deus. O problema é esse, porque a pessoa está acima de Deus. Está acima da palavra de Deus. Mas não vai gostar, nunca mais vai falar comigo. Ela está esperando isso de você. Eles esperam isso de nós. Por quê? Porque quando há omissão, sabe o que eles pensam? Hipócrita. Não é? Hipocrisia. Né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Hipocrisia. Paulo está combatendo a hipocrisia dos crentes. O filho da luz não pode ser hipócrita diante do pecado. Omisso. Temos que condenar o pecado. Condenar. Faz parte da missão da igreja. Condenar o pecado. E não sermos omissos ao pecado. Não sermos, e a omissão é cumplicidade com o pecado. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus. E outra coisa mais que ele fala aqui. Tudo bem, mas o que eles fazem, nós nem devemos comentar. É o versículo 12, diz assim: pois é vergonhoso, olha só, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Você sabe que alguém está pecando, alguém está agindo errado, né? Ao invés de repreender, já começa o pecado aí, ao invés de repreender, a pessoa está sendo omissa, ok? Né? Está sendo omissa, não repreende, não condena, né? Ela é cúmplice daquilo, mas ainda faz, sabe o quê? Sabe, fulano, vai comentar o que está fazendo. Aqui está repreendendo mais ainda. Mais ainda. É vergonhoso falar isso. É vergonhoso. Coisas horríveis do passado. É vergonha para a gente. A gente pode tocar até num ponto aqui de pessoas que até se vangloriam do que fizeram no passado. Também. É vergonha para mim, é vergonha para você. É vergonha chegar e eu vou falar aqui, falar isso, falar aquilo ou outro. A gente, por exemplo, a gente nunca teve testemunho, né? A pessoa vai testemunhar, porque muitas vezes a pessoa vai testemunhar, vai falar um monte de coisa, né, como se fosse coisas, né, grandiosas do passado. Um monte de pecado, como se fosse coisas grandiosas, né? Eu fazia isso, fazia aquilo, tal. E não fala nem de Cristo. Isso é vergonha. Isso a gente não deve nem comentar. Isso deve ficar lá, no porão, no baú, sei lá, da natureza pecaminosa. É vergonha. Não se deve. Como está escrito aqui, é vergonhoso um filho da luz ficar comentando. Seja o seu passado em trevas, a sua vida imunda, as suas vergonhas, ou até mesmo com relação ao exemplo que eu dei a respeito de outros. É vergonhoso. Não se deve, irmãos. Não se deve. O versículo 12, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem à escondida, as coisas que fazem e as coisas também que as pessoas fizeram à escondida. É vergonha pura, não traz edificação nenhuma para a igreja e para as vidas. Isso exige coragem em um mundo onde o pecado muitas vezes é tolerado, minimizado e normatizado. E até mesmo celebrado. Celebrado muitas vezes. Nesse mundo, sim.
Nesse mundo, né, a fila anda. Nesse mundo tem que ser dessa maneira. Nesse mundo ao qual, né, infelizmente, isso não pode haver no meio dos filhos da luz. Até mesmo a aceitar namoro, namorico de jovens, trazer para dentro de casa. Como já ouvi, né, é melhor estarem aqui, ó, aos meus olhos aqui, do que estar fazendo isso lá fora lá. Coisa errada, gente. Coisa errada. Isso é valor mundano. Valor mundano. O Evangelho, ele é limpo. A gente não pode misturar com sujeira. Não pode. Ah, mas é uma coisinha tão boba, né? Aí lembra do exemplo que eu dei? Eu não sei aonde foi que eu dei. Eu te dou um copo de água. Peguei uma água mineral, abri, né, coloquei, e eu te ofereci. Aí, na hora que você vai beber, eu falei, espera um pouquinho aí. Tem algo melhor ainda, deixa eu colocar um pouquinho. Aí eu vou lá e vou na privada lá de casa. Na privada ali, né, tá? Pego com conta-gota assim, ó, a aguinha da privada. Eu falo, antes de beber, deixa eu colocar aqui uma gotinha. Dessa aguinha de privada. Está um pouquinho amarelinha, mas não tem problema não, quando se misturar com o restante da água, vai ficar tudo igual. Ah, é? Aí eu pergunto para você vai beber? Você vai beber? Você vai beber? Não, né? Quer dizer, então, né, como muitos acham que dá de misturar um pouquinho, né? Ah, não, isso não tem problema, isso é da cultura, isso é da geração. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. É dessa geração. Não existe isso. Não existe isso. A gente não pode misturar. A gente tem que estar atento a não misturar. Não contaminar aquilo que é puro. Nós somos luz, nós temos que permanecer como luz. Tudo isso para a glória de Deus. Podemos refletir sobre como, em nosso contexto, podemos ser mais diligentes em expor e rejeitar as práticas das trevas. Sabe que veio uma coisa difícil nos dias de hoje? Já assisti um filme, não é verdade? A mulher passa para lá, passa para cá, e assim vai. É difícil. Você começa a assistir, daqui a pouco, dois camaradas se beijando. Começa a assistir, é cena daquilo. Cada vez está mais difícil. A mulher só tem uma receita, fala assim, se vai assistir alguma coisa, assista dorama. Os coreanos lá. E realmente, os coreanos, né? E turco também. Até por enquanto não apareceu nada assim. Ai, Jesus. Mas porque não demais, irmãos. Entendeu? E aí as crianças, de repente, estão na frente de um computador, na frente de um game que tem tanta coisa assim dessa forma. Estão o quê? Contaminando. Tem uma imagem moral? Sai fora. Você é um filho da luz. Somos filhos da luz. Versículo 13 e 14, nós estamos seguindo para o final. 13 e 14. Vou aqui ler comprar uma Bíblia da Ara, né? Que eu acho que a maioria é Ara, né? Revista atualizada. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, torna-se manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, a luz, primeiramente, né? A luz, ela expõe o pecado. Versículo 13. A luz expõe o pecado. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Elas são vistas, elas aparecem, né, quando existe a luz. A palavra de Deus é o norte para a nossa vida. Por exemplo, a pessoa está vivendo, está praticando algo, e de repente está ainda na ignorância. Nós temos a palavra de Deus, a luz, ela é refletida, nos mostra os erros, mostra essa pessoa
essa área ao qual ela está ainda cometendo aquele pecado, está vivendo em pecado, mas para quê? Para chegar e saber que está vivendo em pecado e continuar? Não, é para mudança. É para transformação. É para decisão. Uma vida de decisões, e todas as nossas decisões têm que ser tomadas na luz e não nas trevas, né? Mas tudo que se expõe pela luz, isso torna visível. A luz tem um poder de revelar, né, o que está escondido nas trevas. É nos tirar da ignorância. De repente, a pessoa está agindo porque está ainda na ignorância. Ainda não, naquele ponto, ainda ela não conheceu. Mas quando vem a luz do Evangelho, mostra, aí a atitude dela qual deve ser? A nossa atitude? Não praticar. Sair, fugir. Não, aquilo não mais deve fazer parte da vida do crente, da vida do cristão. Assim, a vida dos cristãos deve ser uma luz que revela a verdade e expõe a falsidade do pecado. E aí, no versículo 14, Paulo, ele convoca, a palavra de Deus nos convoca para um despertar espiritual. A palavra de Deus nos provoca, né, um despertamento para que a gente saia de uma condição ao qual nós não estamos mais. O que Paulo está falando aqui, desperta, ó tu que dormes, dentre os mortos. O que Paulo está falando aqui é para, de repente, crentes que estão sendo omissos, e estão dormindo, ou, né, como se estivessem mortos, mas não são mortos. Por que não são mortos? Porque Cristo te deu vida, né? Estavas mortos em seus delitos e pecados, e Cristo foi lá e te ressuscitou. Cristo te deu vida. Aí sabe o que Paulo está falando aqui? É como se esse crente, de repente, fala assim, ai que saudade, né? Aquelas coisas de morto lá. Eu vou estar dormindo em meio aos mortos lá. Porque quando se fala em dormir, é como, irmãos, é como se estivesse ali, ó. Mesma coisa, está dormindo, não faz nada. Está omisso. Não tem problema. O teu lugar não é esse. O lugar do crente não é esse. Não é omisso ao pecado. Não é cúmplice do pecado. Os mortos não sabem o que fazem. Não é verdade? Um morto não sabe o que faz. Mas Cristo te tirou daquele necrotério. Cristo te tirou daquele vale de ossos secos. Te deu vida. E por que está dormindo entre eles? Por que está aceitando a prática deles? Por que está vivendo como eles? Esse é o despertamento que Paulo está trazendo à igreja. Desperta! Acorda! Sai dos meios dos mortos! Sai dessa condição aí, acomodada. A pessoa acomodada, ela se sente bem. Sai disso. Não foi para isso que Cristo te chamou. Não foi para isso que Deus te salvou. Desperta, ó tu que dormes. O versículo 4. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Você não é mais um morto. Mas não deve estar dormindo junto com os mortos. Abra os teus olhos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. E Cristo te iluminará. Iluminará. Muitas vezes as pessoas, elas não estão frutificando, né, os frutos da luz, bondade, justiça, verdade, outras coisas mais,
né, qualidades cristãs, por quê? Porque elas estão acomodadas e vivendo, não porque, vamos dizer assim, é mais cômodo ficar entre os mortos, é mais cômodo viver e seguir esse curso deste mundo, é um despertamento para nós, é uma chamada para nós. O que eles fazem, nós não devemos fazer. O que eles vivem, da forma que eles pensam, não é isso é a nossa prática. Desperta, acorda. Você não é morto. Cristo já te deu vida. Essa é quando você não é morto. Você não faz parte mais disso. Está precisando você acordar, está precisando você despertar. Vai, levanta. Levanta. Acorda para cuspir, né? Tem essas coisas. É assim. É isso que Paulo está falando. Você não é mais nesse nível. Você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. Honre ao Pai. Pecado. Eu sou pecador, então é... Não, espera aí. Pecado é um acidente na tua vida. Um acidente. Luz e luz. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A luz de Cristo não apenas revela o pecado, mas traz transformação. Alinhe-se à vontade do Senhor. Estamos vivendo como despertos? Ou estamos sonolentos? Estamos vivendo como pessoas acordadas? Ou é melhor dormir? Melhor dormir lá e assim está tudo muito bem. Sabe? Está lá, o homem beijando outro homem. Mas é assim mesmo essa geração. Espera aí, gente. Vi uma mulher lá, que ainda é casada com outra mulher, agora foi consagrada apóstola, como se tivesse apóstolo, né? Mas a apóstola. Que é isso? Mas não é normal agora. Vamos conviver com o pecado mesmo, vamos viver com o pecado, não tem problema não. Desperta, acorda, você está dormindo. Se posiciona, levanta. Vale dos ossos secos. Profetiza. Profetiza para esses ossos. Eu não faço parte, dos mortos. Foi para a vida que Cristo me chamou. Uma vida e vida com abundância. Eu estou caminhando para Cristo. Eu não faço mais parte deste mundo. A minha missão agora é anunciar essa verdade para esse mundo, produzir esses frutos da luz para esse mundo. Eu não posso admitir dormir em meio aos mortos e achar que está tudo muito bem. Não. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo lhe resplandecerá, te iluminará. Paulo está usando aqui palavras, ao qual, vamos dizer assim, seria um resumo de Isaías 51 e 52. Que fala, Isaías falando a Israel, desperta, acorda, povo de Deus, acorda. Está na hora de combater a iniquidade. Está na hora de repente ver alguém fazendo uma postagem de coisa imunda e chegar lá e rebater e falar. Não deixar esse negócio normatizar, não deixar esse negócio ficar, de uma coisa a qual é aceitável, de maneira alguma. Desperta. Você, eu, nós não somos mais mortos. E se está numa condição de sonolência, está na hora de chegar e abrir os olhos e se posicionar na luz para a glória de Deus. Vamos colocar de pé, meus queridos.
Em nome do Senhor Jesus. Hoje foi caminhando na luz, né? Andando na luz. Amanhã, não, domingo que vem vai ser o quê? Caminhando em sabedoria. Nós somos sábios. Nós temos que colocar a nossa sabedoria de Deus em Deus. De Deus a, vamos dizer assim, colocar em prática. E a gente vai encerrar o culto, o ano, com uma mensagem sobre família. Encaixa certinho. E eu amei, assim, quando você vê, Deus, sabe, a gente vem trazendo a sequencial, e aí agora vai falar sobre família, ponto, casamento, marido e mulher, Cristo e a igreja. Uau! Olha só. Para quê? Formar crentes fortes, para a glória de Deus. Despertai-vos. Oremos. Pai, em nome